Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amados, porque tem a presença masculina no auditório que nos respalda. Eu quero dizer, amada igreja, que estou muito feliz com Jesus. Vocês ainda estão felizes com Jesus? Enquanto houver alegria no coração do crente, ele tem força. Ele tem força para agir, para se levantar, para fazer a diferença. Nós agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu gostaria também de estender a minha gratidão ao pastor da igreja, pastor Roberto, sua esposa, irmã Iraci, e a toda a equipe de mulheres que tem trabalhado com afinco para realizar um trabalho tão grande como este. Não se pode contabilizar as bênçãos que Deus derrama, antes, durante e depois. O saldo é tão grande que a gente passa o ano todo contando a bênção, não é verdade, amadas? Pois muito bem, nós vamos ficar de pé, na presença do nosso Deus, adorando para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Pedindo a liberdade aqui para tirar o microfone. Em atitude de adoração, nós vamos declarar que o nosso Deus é grande, 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 grande. Cantando essa canção, somente a primeira parte. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Levante a sua mão para o céu e declare a grandeza do Senhor. Veja Ele nesta manhã, como à tarde e à noite, durante toda a semana e os dias que seguem. Sua visão precisa repousar nele, nunca nos obstáculos terrenos, para seguir firme na fé, preparada para tudo que Deus tem para a sua vida. E é a própria luz. Diga, as trevas vão fugir. Fugir com sua voz. Por quê? Solte a voz e diga: meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: você é desafiado a ver a grandeza de Deus na minha vida. Dê-lhe um abraço forte. Diga que a ama, que você é vitoriosa. Ela também. Você é vitoriosa. Ela também. Sua família é vitoriosa em Cristo Jesus. Não há perdas, não há derrotas, não há fracasso, não há desestímulo. Só a soma, só a glória, só a virtude, só a louvor, só a esperança, só a poder, só a unção.
Porque Ele é um Deus grande. Grande. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nessa disposição, tome assento. Feliz porque está aqui. Feliz pelo privilégio de poder estar aqui. De ter uma voz para gritar e celebrar a grandeza de Deus. De ter um corpo que é santuário e morada do Espírito Santo. Então, de ter pés que podem se levantar e mãos que podem se estender para os comandos e as batalhas de Deus. Minhas amadas, quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 9, de onde tiramos o tema para este ano. Se eu não estou equivocada, eu vou até as 4 horas, foi o que me disseram. É assim mesmo, pastor? Então, não temos pressa, vamos mastigar, tá? Vamos ficar com a Bíblia aberta e a caneta na mão. E a boca aberta também para gritar. Gritar louvores e celebração a Deus. Em nome de Jesus. Temos aqui um versículo que define basicamente no Cântico de Débora. Versículo 7. Que nos diz: ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, muda de tempo, Débora, me levantei. Entre essas 2 vírgulas aí, você tira agora o nome de Débora e coloca o seu, tá? Porque a história de Débora já passou, agora é a sua. Quem tem que levantar é você, em nome de Jesus. E eu também. Olha, para falar sobre esse tema, começando pelo começo, vou usar essa redundância. Nós temos que destacar 3 palavras que consideramos chaves, tá certo? Dentro desse contexto. A primeira coisa, importantíssima para uma mulher do século 21 que entende a urgência da atitude de levantar-se para atender o comando de Deus e os desafios da guerra. 1, coragem. Coragem é uma virtude, mas ela é revestida de uma atitude também. Coragem é virtude mediante a qual uma pessoa rompe o círculo do comodismo e da indiferença e ergue-se, enfrenta com destemor situações emocionais, sociais ou moralmente difíceis. Qualquer que seja o obstáculo localizado nessas 3 esferas, é preciso coragem para romper com essa opressão. Segundo, fé. Se coragem é uma virtude, ela precisa estar revestida de um elemento maior, fé. É o que nós temos visto no texto todinho. E fé, não podemos buscar no dicionário secular uma definição, porque a Bíblia é muito precisa para nos dar a definição de fé. Ela está fundamentada, basicamente, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Se há esperança,
vejo, mas naquilo que eu creio e espero. Por isso, a segunda frase mostra a natureza da fé. É a prova das coisas que não se veem, mas se decide a parte do visível, na contramão do que eu vejo, a crer. E quando eu falo de fé, eu estou falando que ela descansa em uma ação ou uma intervenção no Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, cuja a teologia da providência divina e da soberania garante que Ele dá conta de qualquer situação. A partir daí, nós vemos um terceiro elemento, que é exatamente o verbo que sustenta, que define o tema de vocês. Levantar-se. Ou levantar. É muito bom estar sentado. É extremamente cômodo sentar-se. Brigamos por assentos. Reivindicamos essa posição, porque é muito cômoda. E principalmente para as mulheres. E se elas estiverem com salto alto, então elas querem sentar-se. Agregado a isso, se elas tiverem um peso na mão, aí precisam sentar-se. Se tiverem barriguda, grávida de 5, 6, 7 meses, é necessário que se sente. É cômodo. É uma posição de descanso, de conforto. Mas no contexto, a palavra é levantar-se, que dentro desse contexto, porque temos que analisar o contexto, certo? Demanda uma atitude de erguer-se, desprendimento, que evoca uma atitude novamente de coragem, de fé e de determinação, anulando comodismos, indiferenças, bem-estar, conforto. Aponta para uma atitude de Débora, para destacar sua liderança e sua autoridade em um período em que levantar-se fazia toda a diferença. Qual é o destaque na vida desta mulher? Falamos muito sobre ela. Eu mesma fiz vários apontamentos sobre Débora. Pesquise sua personalidade, seu caráter, sua ação, sua fé, sua coragem. Porque vale a pena. E ela no século 21, essa mulher realmente, ela brilha, ela emerge como uma fonte de inspiração para mim e você. Em todas as esferas onde ela vai atuar, e nós vamos aqui estudando devagar. Veja, há um destaque primordial para a grande liderança espiritual. E por que essas lideranças se tornam grandes? E por que ela se torna tão necessária? Porque ela é incompatível e é antagônica à época em que Israel estava sendo governado por juízes. A atuação desta mulher foi ímpar, tão vital e tão necessária quanto é hoje para uma mulher que se depara com um contexto social, moral e cultural que se depõe contra a nossa fé. Débora, das experiências competente e corajosa dela, podemos extrair valiosas lições para a sua vida e para a minha. Eu sei o contexto em que eu vivo, você também sabe. Você não é uma mulher alienada, você é uma mulher que entende o tempo que você está vivendo. Não são os melhores dias. Na verdade, eu já creio que são princípios de dores. Está se funilando a situação moral do mundo. A crise moral, ela é sem precedente. Isso é com efeito dominó.
vai de nação a nação. Segmentos se unem, levantando bandeiras para defender seus gostos, seus prazeres. E somos nós, os cristãos, que amamos a Deus e temos como parâmetro moral as Sagradas Escrituras, que somos os fanáticos, que somos a geração dos absurdos. Mas aqui se encontra uma igreja que teme a Deus, uma igreja que entende que seu papel nesta época não é papel para cruzar os braços, mas a sua voz precisa ser ouvida, o seu testemunho precisa ser refletido. E a santidade de Deus precisa ser como a luz que resplandeça no meio da escuridão. Em que contexto ela se levanta? Pois bem merecia que alguém fizesse alguma coisa. Porque só falar de problema não resolve. Só postar tragédias muito pior. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas não pode ser qualquer coisa. É preciso se levantar para lutar as guerras de Deus. E isso exige coragem, exige fé, precisa conhecer quem é Deus. E saber que o Deus da Bíblia não caducou. Ele ainda é Deus e será, a partir de toda ignorância e frieza do mundo. Se os nossos olhos estiverem abertos só para ver o mal, provavelmente não tenhamos coragem de nos levantar. Mas se continuarmos como estamos, buscando o Senhor, lendo a palavra, não haverá silêncio em vós, nem posição de comodismo. Haverá coragem para fazer a diferença. Coragem não é para todos. Se ela se destaca aqui com uma coragem exemplar, é porque houve omissão em muita gente. Ela não era a única mãe, nem a única esposa, nem a única mulher. Ela não era a única que orava nem conhecia a palavra de Deus. Mas ela fez a diferença exatamente pela atitude dela. Temos muita gente boas, gente até capacitada e preparada. Mas suas atitudes não são significativas em relação às guerras de Deus. E o caos vai se instalando porque falta coragem. O caos vai se estabelecendo porque falta fé. O caos vai se estabelecendo porque a posição de comodismo é melhor do que levantar-se. Contexto histórico em sua época. Ela tinha seus algozes. Ela convivia com uma nação que tinha todas as razões para servir unicamente a Deus, se embriagar na presença de Deus. Os relatos históricos dos grandes mover de Deus na vida de Israel, que antecedeu a história e a vida de Débora, eram suficientes para fazer uma reunião israelita explodir em celebração de glória. Não é todo mundo que tem um Deus que abre um mar. E não é todo mundo que tem um Deus que dá ordem a rocha para que solte e libere água. Não é todo mundo que tem um Deus que vai na frente do exército e ameaça e intimida os opressores. Mas será que Deus havia mudado? O que estava acontecendo com Israel? Ídolos. Os bezerros de ouro que nunca foram extintos. Na verdade, eram retirados por um momento, mas depois voltavam a ser objeto de encanto da nação. Esses bezerros que insistem
em se misturar em nossa vida cristã, querendo tomar o lugar de Deus. Idolatria, paganismo. Ela foi convocada para julgar seu povo nos piores momentos da vida devocional. Por que será que no pior momento Deus aponta o dedo e diz: você, levante-se? Mas o dedo de Deus não está procurando quem está dormindo, quem está tagalerando bobagem. Ele encontra coração que está rendido a Ele na escuridão, no clamor da noite, nas madrugadas, nos temores. Há sempre alguém que não se entrega e ora para que Deus mude a situação. Olha, queridos, não se vive só de passado. Josué foi um grande líder. Através dele e das incursões militares, com o exército treinado, ele entrou na terra que Deus havia prometido a Israel, desapossando grande parte do território e estabelecendo as tribos de Israel, cada um em seu assentamento. Mas ele havia morrido, passou, e agora o vácuo dele não pode ser preenchido. Ele morreu, mas a palavra de Deus estava viva. Deus estava todavia guiando a nação através da sua palavra. Mas aí o povo começou a se enfadar. Perderam a prática do ensino da palavra. E não havendo ensinamento, e não havendo conhecimento de Deus, o coração e a mente se torna vulnerável a ouvir outras vozes que andam no paralelo. Ninguém é isento. O coração de crente tem que estar cheio da palavra. Crente tem que amar a Bíblia. E se amar, ler. Não tem essa história de amar sem ler. Se amar, ler. Tem duas coisas que crente tem que ter. Ele tem que amar as Escrituras e tem que ser cheio do Espírito Santo. É cheio da Bíblia e cheio do Espírito Santo. Nessa história de se tornar um grande teólogo e frio para as manifestações do poder de Deus, não. É do tipo do apóstolo Paulo, que defendeu o evangelho em 4 idiomas, mas quando alguém cai morto perto dele, ele se levanta e vive. Cheio do Espírito Santo e de conhecimento de Deus. Veja bem, o grande líder não estava mais entre eles. E por isso não havia unidade espiritual no país. Faltava-se liderança. Tribos do norte e do sul começaram a ficar expostas. O único lugar onde todos se congregavam era em Siló, que lá estava o tabernáculo. Na época das festas, as tribos deveriam descer para adorar a Deus. Isso unificava. Mas não havia uma unidade política. Aí você diz, então isso justifica a crise? Não. Nada justifica o pecado. Nada. Nada. Quando nós queremos obedecer a Deus, nós temos todas as razões do mundo para ser obediente a Ele. Se realmente quisessem acertar, as famílias eram fortes, porque praticavam o ensino da palavra de Deus. Como eles começaram a se inclinar para o mundo, que eu vou traduzir aqui, esse mundo da época. Juízes 5:8 mostra onde a fenda abriu. Diz assim: e se escolhia deuses novos. Pessoas que adoram novidade. E esse é o século da novidade e do descartável. As pessoas hoje não querem vínculos, querem novidade.
Estamos tão envolvidos com esse pensamento da era pós-moderna, que se não tivermos cuidado, vamos também produzir esse pensamento na nossa prática de relacionamento. Queremos coisas novas. Sim, porque Israel tem o seu método de adorar, mas as outras nações também adoram os seus deuses. E qual é o problema da gente importar um pouco da liturgia, da prática de culto dos cananeus, dos filisteus, dos moabitas? A gente não está querendo deixar de ser crente. A fenda começou aí. Escolhiam deuses novos. Bezerro de ouro. Um que vá diante de nós. Pronto. Aí Débora mesmo descreve no cântico dela. Quando isso aconteceu, a guerra estava às portas. Quer dizer que vocês querem coisas novas, querem inventar coisa que não está na Bíblia. Quer dizer que a Bíblia, o evangelho simples, não produz alegria. É preciso trazer uma pessoa para inventar coisa nos púlpitos para a igreja todinha delirar. Porque se pregar João 3,16, ninguém mais dá glória. Se pregar o simples evangelho, ninguém dá glória. Tem igreja que adora malabarismo em púlpito para se alegrar. Mas isso é deuses novos. A Bíblia nos mostra que o evangelho de Jesus é o evangelho simples. E Paulo disse, eu tenho temor que vocês se afastem da simplicidade do evangelho, como fez Israel, querendo coisas novas. Nós temos tudo o que precisamos. Levante a mão e diga, eu creio nisso porque eu tenho a minha Bíblia. Pronto. Só tem uma porta de entrada para o céu, chama-se Jesus, Ele é a porta. E não adianta criar outras portas, porque só Ele liga o homem a Deus. Pronto. E qualquer pessoa que recebe a Jesus como seu Salvador, pela palavra tem seus pecados perdoados. O sangue de Jesus, o elemento expiatório que Deus aceitou como sacrifício perfeito, que descansa diante da justiça dele, nos dá direito de entrar no trono da graça e se ajoelhar diante dele e buscar ajuda no tempo que precisarmos. Não precisa de nada. Qualquer pessoa entende isso. Até um surdo entende. Chega na igreja, não consegue ouvir muita coisa, mas quando consegue ler a Bíblia e ver os irmãos fazer assim, ele também faz, porque ele acha que é uma expressão de alegria. Quando a igreja fica de pé, fica também. E tem um na minha igreja que quando o fogo cai, eu não entendo como é uma coisa dessa. Ele não escuta nada, mas quando aquele mover de Deus entra assim no coração da igreja, ele... É uma coisa que a temperatura do espírito dele com o de Deus sinaliza e ele fica de pé e começa a fazer assim também. E o meu Deus, o espírito está sendo cheio do Espírito Santo. Não precisa de nada. Israel, você não precisa de nada. Você tem a lei, você tem um sacerdócio. Se precisar de um juiz, de um homem levantado por Deus num período de opressão, para uma incursão militar, para defender as fronteiras e as tribos, Deus levanta, não precisa de nada. Para que inventar coisa nova? Então você quer novo Deus. Não é suficiente ser crente, nem adorar o Senhor. Quer um modelo lá dos filisteus. Não tem, irmãos. Tem pessoas que dizem, mas Amira, porque eu não entendo, porque a igreja não se moderniza. Como a igreja vai se modernizar, meu irmão? A igreja não é palco de show, não. Ela não está aqui para entreter o mundo, não. Ela está aqui como a voz profética de Deus para confrontar o pecado. Mensagem de crente, irmão, para o pecador não é outra. É mensagem dolorosa, é mensagem da cruz. Mensagem de crente para a igreja não é outra. É mensagem da santidade. Bate no velho homem, levanta o novo, que glorifica a Deus. Não tem como entreter. Não existe isso. Nós estamos indo assim. E Paulo diz que a igreja vai de glória em glória. E eu creio também.
Logo a guerra estava às portas. Guerra. Porque assim, quando a gente abre a fenda, meu filho, não vai pensar que o inimigo não coloca a patinha dele lá, não. Ele trincou o muro de segurança, ele já meteu a pata ali. E vai ter que pedir logo força a Deus e passar assim, ó, revestimento. Para não ir entrando. Aí, olha o que ela diz. A guerra estava às portas, porque se levantou um opressor por causa da desobediência. Eu amo meu Deus. Quase 38 anos de evangelho. Quanto mais leio a Bíblia, mais amo o caráter de Deus. Irmão, não adianta com Deus. É aqui o que está escrito nas Escrituras para mim e para você. Deus não tem neto, só tem filho. Não privilegia ninguém. O caminho é estreito para mim, para você, para o rico, para o pobre, para o branco, não importa. É estreito, não entra com bagagem do mundo, só com as riquezas do céu. Vai sendo despojada da terra e vai recebendo as do céu, que vai passando e entrando na eternidade com Deus. Veja o que ele diz aqui. A guerra estava às portas, porque pela desobediência, Deus permitiu que um ímpio, rei, orgulhoso, arrogante, com fome de poder, bem equipado, treinado militarmente, fizesse a leitura da história de Israel. Israel está fraco na fé. Vamos tomar o território deles. Eles não têm força não, estão tão apáticos. Quando não se vê mais o brilho na vida do crente, aí é um sinal que Satanás diz, está fraco. O território está aberto para roubar o que eles têm. Começou no primeiro ano. Olha que coisa. Alguns acreditam que o que provocou essa situação foram os longos anos de paz e de prosperidade. Uma paz relativa, sob a liderança de Eude, Juízes 3:30. Era muita bênção. Ninguém me perseguia, estava tudo muito bacana. Eu posso trocar de sapato toda semana e de bolsa. Eu ganho 10 mil. Quem vai mandar em mim? Não é assim não, gente. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu tenho minha autonomia. Deus tem me abençoado. Acúmulo da bobagem. Tem crente que se perde na bênção. Israel aqui, ó. Deus disse, vou lhe dar paz, uns anos de paz. E nesses anos de paz vou prosperar vocês. Vou mandar chuva, vai nascer o grão, vocês vão me celebrar nas festas, muita comida, muita riqueza, muita bênção. E o inimigo não vai perturbar vocês. Muita paz. E enquanto isso, me sirvam, me adorem. Lá de cima eu quero ouvir os cânticos de celebração. E quando eu descer para o arraial, eu quero ver festa, alegria, voz de júbilo. Dizendo que eu sou Deus o Deus dos exércitos, sou o Deus que abro, sou o Deus que fecho, sou o Deus que manda chuva, sou o Deus que guardo, sou o Deus que abençoo. E quanto mais vocês me adorarem e forem fiéis, eu estarei com vocês. Aí um dia Israel disse, mas nós já temos tudo, mas falta alguma coisa, porque a gente nunca está satisfeito com as coisas. Irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui hoje para você. Pode esquecer essa história de que você vai ter tudo nessa terra, você não vai. Você nunca vai ter tudo, irmão. Por que, irmã Samira? Porque aqui não é o céu. Tudo você vai ter no céu. Aqui Deus vai te dar o necessário, o suficiente para tu viveres bem. Mas o suficiente de Deus é suficiente. Deus também não quer que tu vivas mal, mendigo, miserável, doente, frustrado, derrotado. Não! Ele quer que tu vivas bem. E a tua alma também. Mas você... o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Nada que eu preciso para a minha vida me faltará. Mas tudo eu não vou ter. Esquece essa história, você não terá tudo. Porque Deus sempre colocou no coração do homem no salvo. Se já ressuscitasse com Cristo, quem ressuscitou com Cristo aqui? Levanta a mão.
Olha aí para sua irmã se ela ressuscitou. Veja aí, ela está levantando a mão assim. Glória a Deus. Pronto, pronto, pronto. Aí Deus gerou em nosso coração a necessidade. Foi o Espírito Santo que gerou. Pode ter certeza. Buscai as coisas lá de cima. Levanta a mão. Eu quero lá de cima, Senhor. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Manda. Eu quero de cima. A provisão de Deus que vem. É a força, é o batismo, é o renovo, é a cura. É a dinâmica, é o suprimento, é a reconciliação. Deus vai mandando lá de cima e tu vais recebendo. A igreja tem tanto já nessa terra que ela vai dar trabalho a se desapegar. Vai. Tem vezes que quando eu falo muito sobre a volta de Jesus, eu percebo que tem algumas pessoas que ficam tristes. Elas ficam. Sabe por que elas ficam? Porque o coração delas está muito aqui na terra. Elas pensam, e minha casa de praia? E meu doutorado, que eu acabei de passar no concurso federal? E meu grande salário de 22 mil reais? Como será isso? Isso não é nada, isso é migalha em relação ao que nos aguarda lá em cima. É preciso puxar as raízes da igreja. Se prepare que Deus vai puxar. A gente buscar as coisas lá de cima. Débora nos diz: por que Israel foi atrás de deuses novos, dividindo o culto, a devoção, o tempo. Tenha cuidado com os deuses novos. E nós temos uns dentro da nossa bolsa. Deixarmos a Bíblia na igreja, a gente não volta por ela não. Mas se deixar o celular, ninguém nem dorme. Tem irmãs que têm dificuldade de dar 100 reais numa Bíblia de estudo, mas compram um iPhone com todas as funções. A irmã Samira, então tá errado comprar um iPhone? Não. Não estou dizendo que está errado. Mas quem dá 3 mil no iPhone, pode dar muito bem 2 mil reais num bom curso de teologia. Pode dar 600 reais livros para entender a palavra em Bíblias de estudo. E não é só para comprar e dizer, eu tenho 10 Bíblias de estudo. É para acompanhar, ler, se aprofundar. Porque no dia da peleja, vocês estão aqui, Senhor, já estou de pé. Qual é o comando para a minha vida? Muito bem. Vamos nós. Olha, as circunstâncias eram tão difíceis que ela disse, já que o inimigo se levantou, porque Deus permitiu. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vai estudar a questão da soberania de Deus, tenha cuidado também quando for estudar a soberania, tá? Porque ela não nega a responsabilidade humana, tá certo? Olha, Deus permite determinadas coisas. Não vai pensar que é porque o diabo tem autonomia, não, tá? Vou invadir a casa de um crente, vou fazer isso. Vou quebrar, vou destruir, vou... Não, meu irmão, pode ter certeza. Esse controle passa definitivamente pelas mãos do soberano Deus. Nós somos propriedade de Deus. Somos comprados pelo sangue de Jesus. Ele conhece e sabe monitorar todo cristão. Então não estamos acessíveis para ser subastado em nenhuma praça pública. Somos de Deus, vivemos para Ele, glorificamos Ele, o seu Filho amado, somos guiados pelo Espírito Santo, e se algo nos acontecer, acredite, eu posso não compreender, mas passou pela permissão de Deus. Eu posso não entender, e quem disse que eu tenho que entender tudo? Se precisa de consolação, Ele consola. Se precisa de renovo, Ele renova. Se precisa de um milagre, Ele fará. Mas tudo Ele permite. Então ela diz, a guerra se travou. E uma nação que está sem orar, está sem ler a Bíblia,
Está com o coração metade com Deus e metade com o mundo, com os ídolos, com as vaidades, com os bezerros de ouro, com a contaminação da cultura, do estilo de vida, das músicas, dos gostos, do povo de fora. Uma nação dessa está desarmada, está ou não está? Tem condições de enfrentar o inimigo? Não tem. Deus começa preparando a gente para a guerra. Esse povo, ela diz no cântico dela, não se via escudo e lança em 40 mil de Israel. Claro que não havia. Uma vez que a coragem foi definhando, a fé foi fenecendo, Israel foi se acomodando na debilidade espiritual, o que aconteceu com o inimigo? Foi se levantando em força, em estratégia. Na época de Débora havia um progresso da civilização pagã. No tempo dos juízes, a Palestina era uma região muitíssimo próspera. Não vai pensar que era uma comunidade pobre. Havia grandes cidades ricas, resultado do crescimento de uma civilização milenar. Por essa razão, os hebreus ficaram impactados, porque saíram do Egito, do ápice de uma cultura, mas aí aquela nação que saiu nos 40 anos durante a caminhada, morreu, e uma nova nação começou já a dar seus primórdios de vida em deserto, a viver cada dia o pão nosso de cada dia. Todo dia na sobrevivência de Israel era um milagre das mãos de Deus. A rocha tinha que brotar água, a nuvem tinha que cobrir o calor do sol causticante, a nuvem de fogo aquecia daquele frio terrível na madrugada. O Senhor mandava os cordonizes para alimentar o maná. Então aquela nação que nasceu no deserto foi uma nação que dependia diariamente da provisão de Deus. Porém, quando chega para ser estabelecida na terra, fica impactado. Poxa, meu Deus, eu não sabia que existia tanta riqueza, tanta prosperidade. O que é isso? A gente vem de uma região desértica e agora a gente consegue ver tanta riqueza. Que é isso? É quando quando o crente tira os olhos das coisas espirituais e coloca nas coisas da terra. É para se impactar mesmo. Quer ver desviar você? Fica a tarde todinha escutando aquelas balelas daqueles programas. E você vê uma luxúria. Você é refém do consumismo. Você se sente, meu Deus, se eu não tenho, eu não sou nada nessa terra. Se eu não falar essa linguagem, eu não vou ser aceito nos clubes sociais. Israel começou a ver a riqueza daquelas civilizações milenares que estavam ali. Por essa razão, os hebreus ficaram impressionados com as realizações culturais de seus vizinhos e foram absorvendo sua cultura, sua religião e o modo de vida daquelas nações. Agora veja que coisa terrível. Jabim, lá da parte norte, rei de Canaã, dominava as principais rotas. Dificultava o acesso do povo pelas ruas principais. A riqueza do comércio, as rotas comerciais, estava tudo na mão de Jabim, que era o inimigo de Israel. Você olha para o mundo, às vezes você consegue, que injustiça. Esse povo do mundo tem os melhores empregos, as melhores oportunidades. Você procura um auditório bom, tem que alugar, que a gente não tem. Depende disso, daquilo. E se a igreja não avançar, o inimigo vai tomando mesmo o que pertence a ela. Foi o que aconteceu. Esse Jabim era tão estratégico que ele começou, os filisteus, quando se localizaram na parte sul de Israel,
eles começaram a desenvolver uma tecnologia de guerra. Toda aquela região dos cananeus eram superiores em estratégia militar a Israel, especialmente no que tange às armas de guerra. Eles tinham carros de guerra que na época era a maior expressão bélica de um enfrentamento em batalha. Eles recebiam treinamento militar especializado, dominavam a indústria, o comércio bélico, armavam seus vizinhos contra Israel, mas não permitia que ninguém vendesse arma aos judeus. Por isso que Israel não tinha arma. E porque não tinha arma, aceitou a opressão? Não. Aceitou a opressão porque estava fraco na fé. Porque eu vou dizer como é que o Deus de Israel trabalha. Olha o que foi que Davi disse quando estava diante do filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E tem mais, olha o que ele disse. Eu quero que você saiba, filisteu, armado até os dentes, com todas as armas e equipamento moderno. Hoje se saberá em toda esta congregação que é o Deus de Israel salva. E não precisa de espada, não precisa de lança, porque o Senhor dele é a guerra. E Ele vai te entregar nas minhas mãos. Quando Israel orava e era fiel, Deus entrava na guerra e não precisava de arma. Sabe quando é que a gente vai buscar arma? Quando a gente não está em comunhão com Deus. Mas eu vou lhe dizer aqui, olhe. No Salmo 46 diz que Deus é especialista quando entra numa guerra. Olha as armas que os inimigos usavam contra Israel. O salmista diz: venha contemplar as obras de Deus quando ele entra numa batalha. Veja que desolação ele tem feito. Quando Deus entrava no exército inimigo para dar vitória a Israel, a Bíblia diz assim: ele fazia cessar as guerras até o fim, quebrando e destruindo as armas. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e dizia para Israel: aquieta e veja aí como é que eu estou trabalhando. Porque a força do inimigo que não temia Deus eram essas armas. E o Salmo 20 define bem isso. Uns confiam em carros e outros. Mas nós, levante a mão e diga: faremos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem. Diga: mas nós nos levantaremos e estamos de pé em nome do Senhor. Olha, é claro que Israel estava desnudado. É claro que ele não tinha arma para guerrear. Mas isso não era a razão da opressão. Eles estavam desarmados, era espiritualmente. Eles não tinham coragem, nem fé para levantar-se. Porque eles estavam mal com Deus. Mal. E antes de nos levantarmos para muitas guerras, precisamos primeiro repensar a nossa vida cristã. Como é que eu estou, meu Deus, contigo? Preciso das tuas armas para guerrear. Porque as nossas armas, elas não são carnais. Nossas armas não é a influência. Você diz: eu estou nessa prova porque não tenho dinheiro. É não, meu irmão. Fique sabendo. Não é falta de dinheiro. Não porque eu não cheguei a galgar o que eu... Não, não é influência. Ah, porque eu só conhecesse uma pessoa influente. Não é não. Se você caminha com Deus, se você se ajoelha na presença do Senhor, Deus, o que precisar, Ele abre a porta, usa, manda onde você está e muda a situação e lhe dá vitória. É nesse contexto de fraqueza, de debilidade, quando a gente vai perdendo as forças, até a firmeza,
das nossas abordagens diminuem. Como se sinalizasse uma autoridade menor na nossa vida. Aí passamos a aceitar. E se não tivermos cuidado, além de aceitarmos, murmuramos, reclamamos. E se não tivermos cuidado, invejamos quem está bem. Mas isso não é nossa posição. Havia em toda aquela situação de caos, de trevas. Como é que pode? Várias famílias que conheciam a Deus, sem força de cultuar a Deus, e nem se levantavam os esposos nem as mulheres. Ninguém conseguia fazer frente ao caos. Cruzavam-se os braços. É porque está assim porque Deus quer. Não, Deus não quer isso. A vontade de Deus é boa e perfeita. Se Ele permitir alguma coisa que doa em nosso coração, Ele nos dá força e consolo e graça. Olha, ela foi convocada pelo Senhor, no mesmo instante em que o povo clamou a Deus. Essa é a atitude certa, certíssima. Essa pessoa que está do seu lado não tem a menor culpa. Mas ela me machucou. Mas ela não foi o elemento causador. Agora é hora de eu fazer o que Israel fez. Chega! Se seguirmos sem nos levantarmos, se seguirmos sem reatarmos a nossa comunhão com Deus, as coisas vão de mal a pior. É preciso se levantar e admitir que sem Deus não há mudança. Sem Deus nada vai mudar. Mas eu quero que Deus mude. Eu quero que Ele entre na minha nação, no meu casamento, no meu povo, nos meus filhos. Então a primeira coisa que eu vou pedir a Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fiz vista grossa, que eu me acomodei, que eu empurrei com a barriga os fatos. Hoje, Senhor, eu quero que a tua força venha sobre mim, a tua sabedoria. Dá-me uma estratégia de batalha. Israel clama: por favor, Deus, socorra-nos. Deixaram os outros deuses, voltaram-se para o Senhor. É diferente? Não. Ainda hoje é assim. Quando a igreja clama, quando ela se arrepende, quando ela confessa seus pecados, o Senhor chama, o Senhor levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens para conduzi-la a um caminho de vitória e santidade. Houve uma época nas Ilhas Hébridas que as igrejas estavam praticamente fechando. Era um comodismo, um peso contra a força da igreja se alastar. E alguns crentes foram se acomodando, porque se levantar para fazer a diferença é uma batalha. E os crentes acharam mais fácil ficar em casa. É porque vai chover, é porque está fazendo calor, é porque a igreja, o pastor não gosta do pastor, o estilo de culto, e foram ficando em casa. E a igreja perdendo batalha. Os louvores foram diminuindo e haja reclamação e tudo difícil. E era crise, era carestia, era pecado, era prostituição, era derrota, era morte. A ilha foi sendo dominada por uma crise espiritual muito grande. Mas os registros de avivamento nos mostra que 2 mulheres de mais de 80 anos não saíram do lugar. Ficaram de joelho. Não eram 100 mulheres, eram 2. Não tinham vigor da juventude, com mais de 80 anos. Quer fizesse sol ou chuva, elas iam para a igreja.
Passava pelas ruas, encontrava os crentes nas praças, conversando, rindo, contando piada e brincando. Mas ela agarrava as Bíblias e ao invés de sair falando mal, ia para a presença de Deus, que é o único que pode intervir. E clamaram: Senhor, perdoa-nos, porque estamos enfadados com fastios de Ti. Os jovens não vêm, as crianças também, as irmãs ficam em casa. Oh, precisamos de um mover do Teu Espírito. E choravam. E lá na Inglaterra, Deus visita um homem, Campbell, e diz para ele: vá para as Ilhas Hébridas, porque 2 filhas minhas estão de joelho orando, porque querem uma intervenção minha. Todas as vezes que de fato oramos a vontade de Deus, há um mover de Deus muito tremendo. E aquele homem chega ali, um homem comum, nem queria ir. A princípio quis resistir, mas Deus o levou. E quando ele chegou naquela cidade, elas disseram: faz 1 semana que estamos aguardando a sua chegada, porque num dos dias que estávamos aqui orando, o Espírito Santo disse: basta, eu já decidi, estou enviando um servo meu aqui e vai fazer toda a diferença. Houve um derramamento tão grande de Deus, que as pessoas começaram a vir para a igreja, fecharam os bares, a igreja começou a numa dinâmica espiritual, porque quando Deus faz, é diferente. Chega. Todo o texto da Bíblia mostra que nós sabemos o modelo e o caminho através do qual Deus intervém. Não existe modismos. Ou a Bíblia está mentindo, ou eu estou errada. Se houver sinceridade, se eu quiser que Deus entre, se eu abrir a porta, Ele entra. Ele entra. Agora, se eu quiser misturar minha devoção a Ele e a outras coisas, então é diferente. Israel entendeu. Quanto tempo mais você quer que a luta se perpetue? Para Deus, Ele estava lá em sua eternidade. Era Israel que precisava. Se eu não sou suficiente para você, então se resolva. Israel estava moralmente falido, economicamente falido, militarmente desarmado. Não tinha brilho. E porque não tinha brilho, as trevas campeiam quando a luz se apaga. Essa é a realidade. Se a luz da igreja se apagar, você pode ter certeza, absoluta certeza, não tem riqueza, nem influência política nesta terra que impeça uma opressão de níveis terríveis. E aliás, a boca do inferno nunca esteve tão aberta como está agora. Tratemos de trazer o céu para a terra, urgentemente. É urgente! Porque vai chegar os dias de ai, ai, ai! Acredite, se tem alguém que detesta crente, chama-se Satanás. Quanto mais ele fincar a plataforma do governo na terra, mais ele vai empurrando a igreja para as fronteiras. Você pode escrever o que eu estou lhe dizendo aqui. Pode escrever. Eu não sou uma pessoa alienada. Eu tenho lido política, sociologia, intervenção humana, pensamento da pós-modernidade. Não há menor intenção em nenhum sistema mundial de facilitar a vida da igreja na terra. Não vai cair nesse conto maluco. Agora é para ser crente até o tutano.
Sabe o que a gente tem que ensinar para os nossos jovens? Uma coisa que a gente nunca ensinou. E se essa geração do oba-oba estiver pensando que está preparada para enfrentar o que está por vir, está enganado. Tem tudo ir para o Calvário. Tem que se preparar para um derramamento do Espírito Santo do nível da igreja primitiva. Para ser testemunha até a morte. Vai chegar o dia. Ó, já começou em algumas áreas do mundo. Mas não vai pensar que aqui o tapete vermelho vai continuar muito não, tá? Nós estamos incomodando o mundo. E o diabo quer aliança conosco. Mas não é para facilitar a nossa vida. É para destronar a nossa autoridade na terra. Mas eu quero acreditar que tem crente que vai até o último momento de joelho como Débora. Não vai se entregar. E Deus vai agir. Vai agir. Ah, então você acha que está difícil ser crente? Porque não consegue deixar a vaidade do mundo. Pobrezinho, não sabe nem o que está vindo por aí. Se desapega, tá? Ora desse jeito, Senhor, trabalha a lei de desapego da terra. Trabalha, para não dar trabalho a Jesus na hora do embate, tá? Para ir até o final, cantando com a mão levantada, dando glória a Deus, para não negar a fé na reta final. Para ficar firme, valente, quando traspassar os umbrais da eternidade e poder gritar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas até lá, ser firme e constante. Firme. Firme. Choramos por coisas pequenas. Adoecemos por coisas insignificantes. Não vale nem a pena orar por algumas coisas pelas quais nós choramos. Porque está tomando lugar da oração que chama Deus para se posicionar na batalha. Eu não trago Deus para as minhas batalhas. Você acha que um Deus ocupado como esse vai se envolver numa batalha minha? Ele é que me leva para as batalhas dele. Ele diz: vem cá, você vai entrar na minha batalha. E quando as batalhas são de Deus, não tem uma que ele perca, nenhuma. Deus tem batalha e tem vitória. Deus não me chama para uma batalha, não tem como. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Vamos ser crente, igreja. Vamos amar Jesus. Vamos amar o céu, amar a santidade. Nada com o mundo, porque o mundo vai ser destruído. E jaz no maligno. Não serve para mim nada. O mundo não quer nada que eu tenho e eu muito menos o que ele tem, tá? Porque nós temos as riquezas de Deus que está disponibilizada pelo dispensário que é Deus, é Jesus. E o Espírito que ele nos deu nos dá suficiência para viver aqui na terra. Creia. Não faça nada que comprometa a sua fé, nem que tire a sua paz, nem fira a sua comunhão com Deus. Não coloque nada que divida seu coração com nada dessa terra. Não olhe, tem tantos deuses estranhos ocupando lugar de crente. Corações tão carregados que não conseguem realmente fazer uma devoção que toque no coração de Deus. Mas preste atenção, todas as vezes que Deus queria fazer um movimento, tira os deuses estranhos, que são coisas que dividem a nossa devoção com o nosso Deus. A servir ao Senhor com alegria e amá-lo de todo o coração. Levante a mão e diga: eu quero me levantar para este desafio final, que é ser crente com o coração cravado na cruz de Cristo. Deus foi quem disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque é preciso se humilhar. Se não fosse preciso, ele não pedia. Tudo começa com humilhação. Eu não tenho suficiência. Eu não tenho influência suficiente. Eu não tenho força suficiente. Eu não tenho coragem suficiente. Minhas reservas estão baixas. Eu tenho que dizer isso a Deus. Eu tenho que me inclinar na presença dEle. Antes de me levantar para o desafio, eu vou para a presença dEle, como ela fez. Orou muitos anos de joelho. Senhor, olha a situação. Olha a força bélica. Olha as estratégias militares. Olha Jabim boicotando as nações para não fornecer armas
Israel. Nós estamos sem armas, Senhor, não temos valente, Senhor, não temos coragem suficiente. E começou a orar, até que Deus, levanta-te. Eu vou agir. Porque o povo está voltando o coração para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, e buscar a minha face, e buscar a minha face, tem mais essa. E quando estiver me vendo, porque é quando a gente consegue ver, a face de Deus não é uma face visível, mas é aquilo que transparece nos atributos e define quem é Deus. Qual é o caráter que define quem é Deus? Qual é o atributo que declara quem é Deus? É a santidade dele. Quem é que pode ver a face de Deus? Mas eu posso ver no caráter dele a sua santidade. É por isso que quando eu olho para a face dele, a santidade dele resplandece sobre mim, a minha miséria humana se eleva. Eu não sei pregar, não sei cantar, não sei aconselhar, não sei ajudar, não sei orar. Eu caio na presença dele. Aí ele diz, na hora que eu vejo a face de Deus, a santidade dele, e reconheço a grandeza dele, aí aparece a minha transgressão. Aí ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Falei o que eu não devia. Feri aquela pessoa com uma palavra inconveniente. Me perdoe por eu ter postado aquilo, por ter criado um tumulto, por ter dificultado na batalha. Eu vou ser sincera a vocês. Eu trabalho direto com mulheres. Em algumas batalhas, eu levo algumas irmãs. E algumas eu digo, fica calada, irmã, não diga nada. Nada, nada, nada. Você está proibida de falar, você está proibida de ver, você está proibida de ouvir. E o que é que eu faço? Você ora em espírito. Ora em espírito. Fica aí. Eu entendo porque Deus diz, aquietai, você saber que eu sou Deus. Na verdade, essa palavra quer dizer, fica onde está, não mexe nada que eu vou agir. Parece que tem momentos que a gente dificulta a ação de Deus. A gente complica, Deus organizando e a gente desorganizando atrás. Então, às vezes, com a língua da gente, a gente cria problema. Então, fica calado. Enquanto não tiver uma palavra que edifique, que santifique, que levante, que ajude, que cuide, que abençoe, cala a boca. Não faz falta não essas palavras. E em tempo de guerra é pior. Que isso alimenta o inimigo. E não souber o que dizer da glória. Glória, 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 glória. Aleluia. E fique em oração. Se converter dos seus maus caminhos. Aí eu vou vir. E tem uma coisa, quando eu perdoar os pecados, eu viro a mesa. É o que Deus faz, vira a mesa. Não foi a situação, não estava nesse nível. Jeremias 33:3, o Senhor diz, clama a mim, porque eu respondo. E quando eu responder, eu vou anunciar coisas que você vai ficar impactado. Todas as vezes que Deus anuncia coisa, Ele traz uma sabedoria. Coisas que a gente não tinha entendimento, surge no nosso mente assim. E Deus faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o progresso daquela civilização pagã, toda aquela estrutura bélica, todos aqueles adestramentos que colocava Israel em desvantagem, e a nação de Jabim, os cananeus em vantagem, deixou de assombrar quando a fé se estabeleceu no coração da nação. Foi o que Deus disse. Ela estava orando. É hora de ver as coisas pelos olhos de Deus. A fé não nega, a fé confirma, a fé atesta, a fé crê. Os carros de guerra ainda estavam lá? Estavam. Deus já havia matado o inimigo? Não. E os 20 anos de opressão não tinham acontecido? Tinha. Mas agora Deus tinha outra palavra. Recrute 10 mil homens. Dê oportunidade ao povo a guerrear. Dê oportunidade ao povo entrar na batalha comigo. Vem para cá, porque agora é a minha batalha. Senhor, não temos armas. Eu só estou querendo que vocês desçam. Quem recebeu o comando? Quem orou? Quem teve fé? Quem viu por cima do monte? E aquela mulher de fé que eu falei para você, das palavras-chave, fé, determinação
levantou-se. E quando levantou-se, tinha uma palavra de Deus. Se tivermos a palavra de Deus, já temos a situação resolvida. É só uma questão de tempo. Algumas coisas dentro das nossas casas, parece até que há silêncio da voz de Deus. Incomoda você, incomoda o vizinho, incomoda as pessoas que veem, e muito mais a Deus. Levantou-se, e naquela fé de que Deus iria agir, ela disse a Baraque: reúna os homens e suba ao monte Tabor, e aguarde o que Deus vai fazer ali. Porque Deus está dizendo que vai entregar o inimigo com toda a sua força bélica nas suas mãos. Era só uma promessa, era só uma palavra. Se eles tivessem dificuldade de crer nessa verdade, teríamos também dificuldade de crer, como temos agora. Está pensando que todo crente acredita que Jesus ainda vai voltar? Está pensando que todo crente ora mais para Jesus batizar com o Espírito Santo? Houve uma época na minha fé que todo culto Jesus batizava. E não era nem porque orava. Era porque na dinâmica do mover de Deus, quem não era batizado estava triste dentro da igreja. Se sentia realmente que não estava capacitado para os desafios. Assim que chegava na igreja, era escola dominical, era vigília, era culto ao ar livre. O povo orava para Jesus batizar com o Espírito Santo. Acreditavam. Mas hoje, algumas pessoas, às vezes você chama e elas vêm assim como que constrangida. Não acreditam mais. Algumas pessoas não acreditam que Deus responde. Deus faz. Está vendo um esfriamento na fé de muitos cristãos. E uma pobreza na qualidade de vida de muitos. Se acostumaram com muitos níveis de opressão. Entram dentro de casa, que é um campo de guerra. A TV está ligada na sala com programas imorais. A geladeira está cheia de bebida. Os amigos vêm com palavrão, com roupas indecentes, fica lá na sala. Ai, irmã Samira, eu só tenho de crente. É muito difícil. Não disse que era fácil. E nem Deus diz. Mas o que eu sempre entendi é que quando a gente busca autoridade na presença de Deus, a luz sempre prevaleceu nas trevas. Quer que eu lhe diga? Houve época em que as pessoas confiavam na palavra do crente. Alguns ambientes de trabalho, quando um crente se aproximava, quem estava fazendo piada ficava calado, ficava com vergonha. Mas hoje, alguns crentes se envolvem nas piadas e riem de igual maneira. É uma culturação leve, distorcida, sutil, maquiavélica, minando as forças, tirando o ânimo. Até o grito de guerra tem diminuído. Não estou dizendo que isso é aqui. Estou dizendo que isto é geral. Há um contra-ataque final para silenciar a igreja. E o que fazemos? O que Débora fez. É um levante contra o inferno. Contra o sistema. Contra a vaidade. Contra o pecado. Contra as obras de Satanás. Contra a feitiçaria. Mas sem o mover do Espírito na minha vida, eu não posso, não tenho força, fico desarmado. Mas ela disse: levante-se e vá ao monte, leve o povo. Aquela palavra dela estava tão revestida de confiança e de fé, que Baraque disse: você também vai? Vou. Agora, a guerra será definida em um momento. Foi isso que ela quis dizer, a expressão dela. Não será a glória da batalha para você. Toda guerra tem um ponto alto. Qual era o ponto alto da batalha? Que matassem o capitão de guerra, ou o rei. Na verdade, ela quer dizer, não vai ser sua arma que vai matar Císera. Essa honra não será sua. E não podia ser, porque Deus já tinha visto que ele não ia ficar na guerra, que ele ia sair. Baraque, entretido no comando do extermínio dos outros soldados, iria perder
perdê-lo de vista, dando tempo a uma fuga. Assim que quando Deus entra na batalha, o maior estrategista de guerra é Ele. Ele já conhece todos os pontos vulneráveis e cerca todas as saídas. O confronto teria que ser lá no monte. Eles iam descer para o rio Kizom, que era uma planície de um rio que se alimentava pelas águas do inverno, mas na primavera descia o nível da água. Ali, na província de Esdraelon, que é um campo preparado para uma grande guerra final, iria se dar um combate ferrenho. Mas conhecedor de todas as saídas possíveis era o comandante de guerra, Císera. Ele não era para qualquer pessoa matá-lo numa incursão. Assim que valente, ele criava qualquer situação de fuga e tinha equipe de soldado para fechar a saída, a visão dele e escondê-lo no combate. Acredita-se que isso aconteceu nesse combate? Assim que ele foge, mas ninguém foge de Deus quando ele entra numa guerra. Já tinha uma mulher na tenda esperando o inimigo, porque Deus já havia levantado ela ali para o final do combate. Isso não é guerra para você sozinha, mas quando você se levanta, você não está só. Tem pessoas que vão com você nessa batalha. Olha, Deus é maravilhoso e eu amo. Quando Débora recebeu a chamada da intervenção sobrenatural de Deus, ela já começou a declarar que Deus era quem ia dar vitória. Não sou eu, é Deus. Levante a sua mão para o céu e diga: é Deus. É Deus. É Deus. Olha, quanto mais temos noções da nossa limitação, mais deveremos nos apegar à grandeza de Deus. Um jovem entre 17 a 18 anos, acredita-se, com algumas experiências de combate, chega diante do seu rei e o encontra preocupado, sem fé e sem coragem de tomar uma decisão e de enfrentar um inimigo que não poderia mais ser ignorado. Quando Davi entra naquela tenda e fala com o rei Saul, ele dá um histórico de combate. Ele diz que vai guerrear contra o filisteu. Mas o rei faz uma análise pelo perfil dele. Obviamente ele não parecia ser um soldado treinado para a demanda do desafio. Mas tinha 3 elementos que tinha em Débora. Ele tinha coragem, ele tinha fé e ele levantou-se. Isso já fez a diferença. Ele disse: olha, rei, as aparências enganam, tá? Eu posso não parecer uma pessoa treinada e não ter um perfil de um soldado de guerra, mas eu já tenho históricos de grandes vitórias na minha vida. Eu guardo ovelhas do meu pai. Eu já tive experiências de lutar com o leão e com o urso e matar todos os dois. Logo em seguida você vem lendo o texto e ele diz: o Deus que me deu vitória e me livrou do leão e do urso, também desce comigo nessa peleja e me dá vitória contra esse filisteu. É Deus. É Deus quem nos dá livramento. É Deus que nos dá força. É Deus que nos dá habilidade. É Deus que nos dá ânimo, determinação para guerrear com semblante de vitória. Quando ele chega diante do filisteu, ele diz a mesma coisa. O Deus a quem sirvo é quem vai entregar você em minhas mãos. Hoje mesmo, todo Israel saberá. Não é que é um gigante, não é que é um jovem valoroso, nem um jovem bonito, nem um jovem estrategista, mas é que há um Deus em Israel que vence sem armas. Nessa fé,
A Bíblia fala no primeiro livro de Samuel 7,13. Samuel 7,8 diz: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel então tomou um cordeiro de mama, sacrificou inteiro com holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e feriram até abaixo em Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram derrotados, foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus foi ferrenha nos dias de Samuel. Um Deus que faz trovejar e confunde toda a estratégia do inimigo, lançando um contra o outro. Que Deus é esse? Olhe para sua irmã e diga: é o seu Deus? Onde é que está precisando trovejar, minha irmã? Diga aí. Onde é que ele está precisando ser ouvido o estrondo de Deus? Diga aí qual é a área que está sendo oprimida, que precisa ouvir hoje o estrondo da parte de Deus. Vamos para a questão de levantar. Levanta. A opressão seguiu de anos adentro. Versículo 7. Até que eu me levantei. Por mãe. Você sabe qual é a força que uma mãe tem? Olha, eu conheço um pastor, muito amigo nosso. Já estive algumas vezes na igreja ministrando. Em João Pessoa. Vocês acreditam que algumas pessoas sabem dessa tragédia que aconteceu. Esse filho dele caído, meteu-se no crime. 10 anos de prisão. A igreja orou. A mãe chorou. Deus libertou. Ele reincidiu no crime. Esses dias pegou um carro, sequestrou um carro com duas mulheres que vinham de uma festa de uma criança de 9 meses. Estuprou essas mulheres, jogou a criança no matagal, um pouco mais afastado. E o relato da mãe que sobreviveu. O carro passou por cima e ela ficou como morta. E a pergunta: o que lhe deu força para resistir à morte? O choro do meu filho. Eu ouvi de longe o choro dele. Escutando o choro do meu filho, eu não quero morrer, não posso morrer. A força do coração de uma mãe só perde para Deus. Você me pergunta: e a crise nas famílias? É falta de pai? Eu digo: não, é falta de mãe. Estamos com crise na maternidade. As mães não estão ocupando seus espaços. Já está provado que é um filho, se ele não tiver a presença do pai, mas se tiver uma mãe equilibrada, honesta e íntegra, ele sai adiante. Não estamos com crise de paternidade, ainda que exista, mas a ausência é de mãe nos lares. Aqui, ela declara uma palavra, ela toma a responsabilidade da maternidade. Ela se levanta como a mãe. Ela vê o seu povo como filhos. E pelo filho você faz tudo. Até enfrenta a morte. Sabe aquele relato daquele carro que vinha em alta velocidade? E ia passando na pista uma galinha com seus pintinhos. E quando ela viu que não iria
conseguirem enfrentar aquele carro, ela coloca os pintinhos todos debaixo das asas e enfrenta de peito aberto o carro. Porque na maternidade dela, ela tinha que defender os filhos. Quanto se é um animal que tem essa natureza, quanto mais a gente que é mãe. É preciso orar a Deus pelo resgate da nossa maternidade, do nosso papel como mãe. Os filhos morrendo e a gente cruzando os braços. Os filhos morrendo, a gente sem força para orar, reclamando. A televisão ligada até tarde e os filhos morrendo dentro de casa. Entrando com droga, com bebida, com toda a miséria. Estabelecendo as fortalezas de Satanás dentro da nossa casa, Rita. E o Deus que revela, o maior aliado é Deus. Ela se levanta como mãe, ela geme na presença de Deus. Oh Deus! Faça alguma coisa, mude o quadro. Eu não tenho estrutura de ver meu povo destruído. Você tem estrutura de ver sua família destruída? Então tem que aprender a orar como Débora. Rasga o coração. Chora. Toca no coração de Deus. Levou uma comoção. Gerou uma comoção no povo. Arrependimento. Começou a aconselhar, interagir, confrontar pela palavra. E o povo começou a reagir, a buscar o conselho dela, a se levantar. E ela, quando ela tomou a decisão, atrás dela foram se levantando pessoas. Muitos daqueles que amamos estão caídos porque estamos sentados. E precisamos muito mais do que o que temos. Queremos mais. Você quer mais de Deus, minha irmã? Você quer mais do Senhor? Eu quero. Eu quero e Ele está aqui para dar. Ele está aqui para nos dar coração de intercessores, que será outro tema. Ele está aqui para mudar, para encorajar a gente a se levantar. Eu já disse no início que a posição de se sentar é a melhor posição. Mas não é a posição confortável para guerrear. Porque eu não sou cadeirante. Se eu fosse cadeirante era outra coisa, mas eu tenho minhas pernas, minha coordenação motora, minhas habilidades. Eu posso pisar firme, eu posso dar um passo, eu posso ir, posso entrar. Tem regiões dentro da minha casa que Deus quer entrar e vai entrar através das minhas pernas. Tem gavetas que Ele vai abrir através das minhas mãos. Vou lá e, peraí Deus, eu estou aqui, eu vou aqui entrar nas suas guerras. Deus quer a minha família feliz, quer a minha família salva. É plano de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa é a vontade de Deus, eu não tenho que questionar. Eu só tenho que clamar para que ela aconteça e lutar com as armas de Deus para que o inimigo não prevaleça na minha casa. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Peraí, nem fique de pé, do jeito que você está aqui. Tem algumas que têm força para se levantar. E tem outras que vão precisar de ajuda. Eu quero que essa primeira irmã desse banco fique de pé. Só você, minha irmã. Fique de frente para essa sua amiga. Olhe como é que nós vamos nos mover nesses dias. Você está vendo a posição dela? Além de estar sentada, cruzou os braços. Em cima da Bíblia. Não é nada demais. Só para mostrar que é você. É uma posição cômoda. Não é uma posição de confronto nem de frente. Segura na mão dela. E diz, essa peleja é de Deus. Diz assim firme. Levanta-te. Levanta-te. É assim. Vão segurando nas mãos uma das outras e vão levantando. Ajudando. Estou aqui para somar com você, minha irmã. Não estou aqui para lhe derrubar não, viu? Estou aqui para lhe levantar. Lhe levantar. Lhe levantar. Levantar. Deus vai usar as minhas mãos para levantar. Para levantar. Para levantar. É hora de encorajar, é hora de encorajar. Levanta e reúne o povo. Levanta, reúne, reúne, reúne. Vamos para o monte. É lá no cima do monte que a gente vai ver quem está lá embaixo. E ter uma visão de como Deus trabalha. E não ter medo de enfrentar o inimigo. Não vamos olhar para as armas do inimigo. Deus é especialista em quebrá-las. Essa batalha é de Deus. Nós vamos lutar com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Estamos na reta final. Na reta final é reta final mesmo. Queira você ou não, nós não temos muito tempo aqui. Vai correndo contra o tempo e vai trabalhando. Esta é a hora. Já estamos atrasados.
Precisamos da intervenção de Deus. Olha, tem duas coisas que está para acontecer. Uma é uma crise mundial econômica. Porque estão se pensando seriamente em se estabelecer uma única moeda mundial para equalizar a economia do mundo. O único país que está resistindo à crise chama-se Alemanha. O país na suficiência da economia. A parte da Alemanha, outros blocos estão segurando. Mas se a Alemanha cair, a economia do mundo todinha vai ao baque. Agora, alguns creem que já está trincada essa economia, está só maquiada. E há uma profecia que o primeiro país do bloco econômico que vai cair chama-se Alemanha, como efeito dominó. E a crise será sem precedência. Já estamos... Os ventos. A nação, que era mais ou menos um parâmetro para frear algumas aberrações na ética cristã, chamava-se América. Mas os 50 estados da América, o senhor sabe, né, pastor? Concordaram, assinaram o casamento homossexual. Para nossa vergonha, a Saloval, onde o presidente da América, alguns presidentes da América recebeu homens como Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, como Billy Graham, conselheiro. Hoje, no dia em que foi aclamado o casamento homossexual com direitos em todos os 50 estados, o presidente Barack Obama fez questão de pôr no Twitter o dia em que a América se impôs. Hoje é um dia histórico para a América. Pronto. Exatamente isso. O que ele fez com a Casa Branca? Colocou as cores do arco-íris. E o mundo na frente de homossexuais com as bandeiras e os simpatizantes. Estatisticamente, menos de 50% professa a fé cristã. Grande parte dos cristãos são cristãos nominal, que não acreditam em arrebatamento, não acreditam na doutrina do pecado, nada mais disso. Morte espiritual. A partir daí, não temos nenhuma dúvida. A crise moral no mundo está alavancada. Este mundo que você está vivendo, este mundo que o seu filho está vivendo, este mundo que a sua família está estabelecida. Trevas, campeão do mundo. Agora é preciso de luz. É preciso levantar, como Deus requereu isso de Israel, que alguns estudiosos, e eu também acredito, que essa profecia vai se cumprir no trato de Deus com Israel depois da grande tribulação, o reino milenial. Levanta-te. E só levantar não é suficiente. Resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque as trevas cobrem a terra e a escuridão está cobrindo os povos, mas o Senhor declara: deixa resplandecer a glória do Senhor que está em ti. Pode apagar todos os luzeiros do mundo, você não.
Você não. Você não. Você não. Solta os braços em nome de Jesus para levantar as mãos para o céu. Você, presta atenção. Eu sei que você tem necessidades da terra, mas agora a gente precisa mesmo do céu. A gente precisa das armas de Deus. A gente precisa de força. A gente precisa, nunca a igreja precisou de tanto poder, tanto poder, tanto poder. Não falta palavra, nós temos. É poder mesmo, é poder dentro de casa. Já começou a orar dentro do seu quarto com as mãos levantadas e falar em línguas e andar e marchar e pedir: enche minha casa da tua glória, da tua luz, tira as trevas, resplandece, enche através de mim. Bata na sua irmã e diga: acorda que a guerra faz tempo que começou. Solta o teu grito! Onde está tu, Débora? Diga aqui, 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 aqui. Não haja silêncio em voz. Xandamanacaba raile ho. Arai de canchero bihamanai. And they mean the whole rei the shy the head the eye. Shande menehei. Toca aí no ombro dessa irmã e diga: você é batizado com o Espírito Santo, minha irmã? É batizada? É batizada? Então abra a boca, abra a boca. Não é não. Então começa da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. A igreja precisa do céu na terra. Ela precisa do céu na terra. A igreja precisa de poder, de unção. Ela precisa da autoridade espiritual. Ela precisa da visitação de Deus. Ela precisa de 3 coisas: coragem, fé e ousadia. Para se levantar, para cantar, para pregar, para anunciar. E para dizer: eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Eu não posso negar a verdade de Deus. Vamos começar repreendendo a falta de ânimo. Doença que mina. Não há lugar para tristeza. Isso aqui não é lugar de tristeza. Problema a gente vai ter até a volta de Jesus. Mas isso é coisa para Deus resolver. É pequeno demais. A gente precisa de força de Deus. Se está desanimada, comece levantando a mão para o céu. Eu quero a sua força, Deus. Eu quero a sua visitação. Eu não estou derrotada. Não é as lutas da minha casa que me impõem, Senhor. Eu sei que quando o Senhor entra na guerra, o Senhor vira a mesa. O Senhor muda a situação. O Senhor toca no coração. O Senhor quebra as armas do inimigo. O Senhor salva, o Senhor levanta, o Senhor converte, o Senhor abate, o Senhor freia, o Senhor abre. Não é. Eu preciso de fé para crer que Deus é Deus, não há outra além dele. Deus é Deus. Já orou para pedir fé? Já orou para pedir fé? É para aprender a orar. Agora é hora de pedir fé. Aí Deus diz: vai ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia. Aí o Senhor diz: agora crê que eu vou agir. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho, faço estrondar. O estrondo de Deus vai ser visto nesses últimos dias como nunca, como nunca, como nunca. Alguém pensa que Deus perdeu o controle? Não perdeu, não! Ele está recrutando os valentes para subir para o monte. Andamenei, derrubenai, deixandenai. Oh, Rabanahai. O tempo está se fechando, mas Deus abriu o vale para os guerreiros entrar com as armas do Senhor e o louvor nos lábios e a autoridade nos lábios. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque no
Deus trouxe aqui Moisés a este lugar. Chegou a hora da peleja. Israel assim lamentou. Moisés elogiador e Deus, porque clamas a mim, toca nessas águas, o mar se abrir. Ei, Israel, porque clamas a mim, toca nessas águas. Ah, glória a Deus! Abrir. Ei, Israel, glória ao nome. Esse é o Israel de Deus. Lá vem para frente, Israel, quem chegará primeiro? O Senhor Deus. Lá vem Faraó, fala de Dorreu, quem chegará primeiro? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel, os travos de Faraó. Israel à frente seguia, tornou-se Israel, prevalecia, na frente seguia, tornou-se. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel. O Senhor é Deus. Faraó morreu. O Senhor é Deus. Escute agora. Preste atenção. Israel chegou primeiro. Quem luta as batalhas de Deus vence. Puxa uma irmã aí para perto de você e segure na mão dela. E diga: vamos entrar agora nesta tarde. Olhe para ela e diga: Deus vai quebrar a opressão aqui nesta tarde em nome de Jesus. Eu vou lutar a guerra do meu Deus em nome do Senhor Jesus. Deus vai agir. Vou permitir que o Senhor aumente aí o nível de luz. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, na minha vida, no meu louvor, na minha comunhão dentro da minha casa com autoridade. Eu não sou trevas, eu sou luz. Cadê os focos de luz de Deus aqui? Levanta-te para brilhar. Oh, Rabanai de Ré. Ora com autoridade em nome do Senhor Jesus e deixa Deus trovejar para repreender as comportas, fortalezas do inimigo. E você vem para aqui: Senhor, age o que eu não posso fazer. Senhor, expulsa aquele opressor. Senhor, levanta. Senhor, converte. Senhor, age. Senhor, traz. Senhor, cuida. Ore ouvindo a sua voz. Ore falando alto. Deixe o grito de guerra sair. Em nome do Senhor, deixa Deus estrondar aqui nesta tarde através dos teus lábios. Levantemos a voz a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Andamana show banai de reva comena.
Aramanai de Komanava Show Beneviai. Senhor, nesta tarde nós temos ouvido a tua palavra. Contra toda treva, Senhor, que tem, Senhor, se espalhado na terra. A iniquidade, o pecado se levanta para afrontar a tua igreja. Mas há crente de joelho, crente que crê na autoridade do teu poder, crente que crê na tua palavra, que sabe que tu és um Deus que não muda. Quebra nesta tarde a opressão. Visita agora, Jesus, as áreas que estão debaixo de opressão, tanto física, emocional como espiritual. Vai destituindo a força do inimigo. Visita as famílias, os lares expulsos de espírito de morte, de violência, do suicídio, de roubo, de estupro. Levanta a muralha, guarda a tua igreja debaixo do sangue de Jesus. Oh Deus, a nossa confiança é o Senhor dos exércitos, é o Deus que não perde batalha, cuja mão quebra as forças do mal. Esta é uma tarde de alegria, de louvor, de levantar na tua presença. Enche-me do teu espírito, enche-nos do teu espírito, enche-nos do teu espírito, enche-nos do teu espírito, enche-nos do teu espírito. Batiza com teu espírito, dá dons espirituais, levanta o teu exército, dá força para a guerra. Arabanamahai de Koedei. Oh, Rai de Kamanamash. Tu disseste: eis que estou convosco todos os dias, Jesus, até a consumação dos séculos, e que a tua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá vitória a teu ungido, dá vitória a teu exército, dá vitória às famílias. Levanta-nos, ó Deus, nesta última hora. Lá vem Faraó, Faraó morreu. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E diga para essa irmã: e você se levante na força deste Deus poderoso, e receba a saúde, e receba a cura, e receba a força, e receba ânimo, e receba a graça, e receba poder para marchar no exército do Deus vivo. Oh, glória a Deus.